Olá, eu sou a Lívia Franzini, sou médica mastologista, ginecologista obstetra, trabalho aqui na Livance tem 4 anos já, e hoje a gente vai bater um papo sobre câncer de mama e a sua prevenção, já que a gente está no mês de outubro, e mês de outubro a gente comemora o Outubro Rosa, fazendo essa campanha de conscientização contra a doença. O câncer de mama é uma doença que no seu início ele é silencioso, né? Ele não traz nenhum sinal, nenhum sintoma. Com a doença mais avançada, sim, aí a gente pode apresentar, observar, né, um nódulo na mama, um nódulo na axila, alguma alteração de pele, como um abaulamento ou uma retração, né, que é um repuxamento. Pode perceber um fluxo saindo pelo bico, né, pela papila, geralmente sanguinolento ou então com uma cor de água cristalina. Então, são alguns sinais que a gente pode ter da doença. E o mais importante, que é o nosso objetivo, é o diagnóstico na fase em que a doença está silenciosa ainda, né, ou seja, o diagnóstico precoce. A gente não tem como afirmar isso até o momento. A gente observa, né, através dos estudos, que ele pode ter alguma associação, o uso prolongado, mas não dá para afirmar. Bom, a gente pode agir nos fatores modificáveis, né? Então, a gente pode controlar o consumo de bebidas alcoólicas, ter uma dieta saudável, praticar atividade física regular, são formas, né, da gente agir nesses fatores de risco, né, que são modificáveis. Ter um estilo de vida saudável que vai não só favorecer evitar o câncer de mama, mas muitas outras doenças. Há uma divergência aí entre as sociedades de mastologia ao redor do mundo, mas a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza com que a mamografia, o rastreamento mamográfico, seja iniciado aos 40 anos, né, e de forma anual, pelo impacto que a gente sabe que ela tem na mortalidade. Então, em relação à idade de interrupção do rastreamento, é algo que deve ser individualizado pelo médico, observando a saúde global do paciente e a longevidade dele. Pode ser, né, a gente não tem nenhuma sociedade que afirma quando deve ser interrompida o rastreamento. Então, é avaliado realmente caso a caso. Em relação a essa discordância, né, entre as sociedades, que algumas falam que o rastreamento deve iniciar aos 40 e outras falam a partir dos 50, isso a gente observa nas taxas, no impacto na mortalidade, né, de 50 a 60, acima dos 50 anos, a gente tem um impacto na mortalidade que pode girar em torno de 20 a 30%. Mas na faixa de 40 a 49, a gente sabe que tem um impacto na mortalidade de até 15%. Por isso a gente, na Sociedade Brasileira de Mastologia, recomenda o início antes. Então a gente sabe que o câncer de mama é o câncer que mais acomete mulheres e o que mais mata, não só no Brasil, como ao redor do mundo também. Em 2021 a gente tem um número de 66 mil casos novos no Brasil. Então, na verdade, não. Todas as mulheres devem estar em alerta e fazer seus exames, né, de rotina, porque a gente sabe que as pacientes com câncer de mama, das pacientes com câncer de mama, né, vamos supor que a gente tenha uma sala com 100 mulheres. Se você perguntar para quais delas têm história de câncer de mama na família, somente 15 vão levantar a mão. Então, a gente tem aí um risco, né, familiar ligado à doença de geralmente aproximadamente uns 15% somente. Por isso que a gente fala em rastreamento populacional, da população como um todo mesmo.
não só o companheiro, mas todas as pessoas que circundam essa mulher devem estar prontos para apoiá-la, para acolhê-la, né? Inclusive os profissionais de saúde, que têm um grande peso aí, né? Quando a gente passa para a mulher um diagnóstico desse, a gente às vezes está entregando para ela quase como uma sentença de morte. Ela não fica só preocupada também com o abreviamento da vida, mas também isso pode ter um grande impacto na feminilidade, na sexualidade dela. Então, nessa hora, se faz muito importante esse apoio ao redor, né, para que ela se sinta fortalecida, até para agarrar no tratamento, né, para conseguir encarar esse tratamento, que pode ser longo às vezes. O papel do médico é de extrema importância, porque ele está muito próximo da paciente, dessa mulher, sempre, e ele tem não só o poder de solicitar exames, orientar que ela precisa iniciar o rastreamento, né, enfim, e prevenir uma série de doenças, mas nós como médicos, eu acho que a gente também tem o papel de quebrar certos tabus. E a nossa sociedade tem muito tabu com o próprio corpo. Então, às vezes, a gente até faz o diagnóstico de principalmente pessoas com mais idade, tem vergonha, às vezes, de falar que está com nódulo na mama. A família só vai descobrir, às vezes, numa fase muito avançada, quando está manifestando alguns outros sinais, né? E eu acho que o nosso papel é detectar no início, né, isso, e quebrar esses tabus mesmo. Fazer com que a gente olhe para o nosso corpo, olhe para o espelho, coloque um espelho para ver também as partes onde a gente não enxerga. Então, acho que a gente precisa, também como médico, estabelecer essa conexão do paciente com o próprio corpo, sem os tabus. Isso é muito importante. Em que a gente tem, né, todas as doenças. São inúmeras doenças chamadas de câncer de mama, só pela localização. Mas a gente tem diferentes velocidades de crescimento do tumor, diferentes tipos histológicos. Então, assim, podem ter pessoas que têm diferentes estágios de doença, né? Então, podem ter duas pessoas com câncer de mama que vão ter doenças completamente diferentes, né, de evolução completamente diferente. Então isso é importante também, acho que a gente levar, né, essa conscientização, que é tudo colocado num pacote só, mas são coisas diversas, né? Por isso que eu acho que a gente precisa soltar um pouco essa questão da sentença de morte, né, da mutilação, porque com o diagnóstico precoce as doenças o tratamento fica cada vez menos invasivo, as cirurgias são menores, então isso é muito bacana também, né, a gente saber. Quero agradecer por vocês terem acompanhado o vídeo, e aí fica o convite para você ficar sempre de olho no seu corpo, né? O nosso corpo é o nosso templo, então a gente tem que cuidar muito bem dele. Obrigada!